Você acorda todos os dias como se tivesse deixado sua força em algum lugar. O corpo se move, mas a alma repete o mesmo ciclo. Acordar, trabalhar, reclamar, dormir. A vida vira rotina, não escolha. Mas chega um ponto em que isso não basta. É aí que entra Epicteto, não como conforto, mas como despertar. Suas palavras não são ornamentos, são lâminas. Cortam ilusões, revelam verdades, devolvem direção. Aqui não há frases bonitas para te embalar. Há espelhos que não perdoam. Alguns vão doer, outros vão libertar. Mas todos têm a mesma função: te devolver o controle da própria vida. E quando você entende isso, algo muda para sempre. Você para de esperar que o mundo resolva seus problemas, para de culpar o passado, para de se esconder atrás de desculpas. Percebe que a responsabilidade é pesada, mas também é liberdade. Porque no momento em que assume as rédeas da sua própria vida, o medo diminui, a clareza aumenta e você descobre que sempre teve mais poder do que imaginava. Mas antes de começar, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Vá até os comentários e escreva: "Hoje começo a recuperar o que é meu." Essa frase será sua âncora. O início de uma jornada que pode transformar não apenas o que você faz, mas quem você realmente é. Vamos começar. Número 1. Quando a sua paz não depende de ninguém, nada te abala. Há um poder silencioso que nasce no momento em que você olha ao redor e percebe que não há ninguém ali. Nenhuma mão para te resgatar, nenhum ombro para te confortar, nenhum olhar para te confirmar que você está no caminho certo. E então, sem aviso, você entende. Ou você se sustenta, ou desaba. Nesse instante, algo se quebra. Mas não é você, é a ilusão. A ilusão de que o outro é necessário para que você exista em paz. A ilusão de que sua força depende da presença, da aprovação ou do afeto de alguém. É nesse solo estéril que nasce a verdadeira liberdade. Aprender a viver consigo mesmo não é um gesto de frieza, mas de lucidez. É entender que a solidão não é castigo, é campo fértil. É onde você aprende a distinguir carência de amor, necessidade de desejo, apego de conexão. Quando você descobre que pode atravessar seus dias sem a constante confirmação externa, o medo perde seu domínio. Você deixa de implorar por atenção, de se perder em relacionamentos frágeis, de negociar sua paz para evitar o abandono. A independência emocional não significa se fechar para o mundo. Significa não desmoronar quando o mundo te virar as costas. O mundo muda, pessoas partem, ciclos se encerram. E se sua estabilidade estiver presa a qualquer coisa fora de você, ela ruirá ao menor movimento. Por isso, Epicteto não ensinava como evitar a dor, mas como permanecer inteiro em meio a ela. A raiz da força está em se tornar seu próprio abrigo. Cultivar silêncio como refúgio, não como punição. Estar só e estar bem. Comer sozinho, dormir sozinho, pensar por si. E não sofrer por isso. Não se sentir incompleto, mas pleno em sua própria companhia. Porque há um prazer profundo em perceber que você não precisa de distração para estar em paz. Que o barulho dos outros já não silencia mais sua voz. Que você consegue dizer não, ir embora, encerrar ciclos. E ainda assim seguir em frente com dignidade. Isso exige prática. Começa pequeno. Um momento do dia longe das telas. Um não dito com firmeza. Uma decisão tomada sem consultar ninguém. É aí que a fortaleza começa a ser construída. Por dentro, onde ninguém mais pode tocar. Você não deixa de amar por ser independente. Apenas aprende a amar sem se perder. Aprende a compartilhar, não a se anular. Aprende que o verdadeiro vínculo nasce da escolha, não da dependência. E no dia em que a solidão deixar de te assustar, você terá vencido. Porque quem aprende a viver sozinho pode enfrentar qualquer perda sem se destruir. Quem se basta nunca se desespera. E aí, finalmente, a vida deixa de ser uma fuga do abandono e se torna uma expressão da sua liberdade. Você escolhe com quem ficar. Você decide com quem dividir o silêncio. E cada presença, então, é um presente, não uma muleta. Quando esse dia chegar, você terá descoberto a sua maior riqueza, a de ser inteiro, mesmo sozinho. Porque quem aprende a sobreviver sem ninguém, sobrevive a qualquer coisa. Número 2. O passado pesa e o futuro assusta. Não leve nenhum dos dois nas costas. A mente humana é inquieta. Quando não está presa a uma lembrança, está vagando em cenários que ainda não chegaram.
Raramente ela descansa no único lugar onde a vida acontece: o presente. E é justamente por isso que tantos vivem exaustos, carregando dores que já não existem e temores que talvez nunca existam. O passado tem um jeito peculiar de nos perseguir. Ele aparece nas madrugadas silenciosas, nas conversas interrompidas, nos pensamentos que voltam sem convite. Você repassa cenas antigas como se fosse possível alterá-las, ajustando palavras, mudando escolhas, apagando erros. Mas, não importa quantas vezes a memória volte, a realidade permanece a mesma. O ontem não se move, é um solo já pisado, uma fotografia que não muda de cor, uma página que não pode ser reescrita. Ainda assim, você insiste em visitá-lo, como se o sofrimento fosse um caminho para a reparação. Mas reviver uma ferida não a cicatriza, só a mantém aberta. É como remar com a âncora lançada. Por mais esforço que faça, não sairá do lugar. O mesmo acontece com o futuro. Ele é o grande palco da ansiedade, o território das suposições. Você acredita que imaginar cada possibilidade te dará controle, mas tudo o que consegue é um corpo tenso, uma mente sobrecarregada e uma energia drenada. O irônico é que a maioria dos medos nunca se concretiza, mas você paga antecipadamente por dores que sequer chegaram. Enquanto isso, o presente, o único tempo vivo, escorre por entre os dedos. É como atravessar uma ponte olhando para trás e para frente, mas nunca para o chão onde pisa. Inevitavelmente tropeça no que estava bem diante de você. O primeiro passo é compreender uma verdade estoica. Nem o passado nem o futuro existem agora. O passado é lembrança, o futuro é projeção. Ambos só vivem na sua mente. O único território real é este instante. Isso não significa apagar o que passou. O passado é mestre, não prisão. Ele guarda lições, não correntes. A pergunta não é como mudar o que aconteceu, mas sim, como usar o que aconteceu para viver melhor hoje. Cada erro é um aviso, cada perda uma instrução, cada dor um mapa para não repetir caminhos que machucam. Quanto ao futuro, a chave é entendê-lo como possibilidade, não como sentença. Ele não é algo que você controla com pensamentos, mas algo que você influencia com atitudes presentes. Preocupar-se em excesso é tentar manipular o incontrolável. Preparar-se, por outro lado, é agir agora com sabedoria, disciplina e flexibilidade para adaptar-se ao que vier. Epicteto dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso continua sendo verdade. A mente cria monstros que nos perseguem, mas quando a vida real chega, percebemos que tínhamos força suficiente para lidar com ela. Sempre tivemos. O treinamento está em aprender a retornar, sempre, ao agora. Olhe ao redor, respire fundo, toque naquilo que está presente. Escute com atenção quem fala com você. Entregue-se por inteiro a cada tarefa, mesmo que pequena. Essa é a arte de reconquistar sua vida. Estar onde ela realmente acontece. Quando notar que caiu em um ciclo de lembranças, faça uma pausa. Mude de ambiente, caminhe. Inspire profundamente. Quebre o padrão mental. E quando a ansiedade pelo futuro apertar, foque em uma ação imediata, por menor que seja, que te leve na direção do que deseja. Porque cada passo dado agora tem mais poder que 1000 pensamentos sobre o amanhã. Viver assim é um exercício constante, mas pouco a pouco você percebe algo extraordinário. Sua mente ganha clareza, suas decisões se tornam mais firmes e sua energia não é mais desperdiçada com fantasmas. O agora deixa de ser apenas um conceito e passa a ser sua fortaleza. O passado é mestre, o futuro é possibilidade. Mas o presente é o único tempo que pode ser perdido para sempre. E quando você aprende a habitá-lo, descobre que já possui tudo o que precisa para viver com força e plenitude. Número 3. Não absorva dores que não são suas. Há um detalhe sutil, mas decisivo na forma como vivemos nossas relações. Confundimos apoio com sacrifício. E sem perceber, passamos a carregar pesos que nunca foram nossos. Você já sentiu aquele cansaço inexplicável depois de conversar com alguém? Já saiu de um encontro ou de uma ligação com a sensação de que sua energia tinha sido sugada? Isso não acontece por acaso. Muitas vezes, não é a sua vida que está pesada. São as emoções alheias que você aceitou como suas. As intenções podem ser nobres. Você quer ajudar, quer estar presente, quer oferecer suporte. Mas quando transforma a dor do outro em sua própria dor,
não está salvando ninguém. Está apenas se afundando junto. E no final, quem precisava de você encontrará apenas mais um corpo cansado, incapaz de guiar. A verdade é que há pessoas que fazem da queixa um hábito, do drama uma identidade e da dependência uma rotina. E se você não aprender a estabelecer limites, será inevitavelmente arrastado. O resultado? Sua paz desaparece, sua mente se turva, seus objetivos se perdem. Você deixa de viver sua vida e passa a sobreviver dentro do caos de outra pessoa. Ser apoio não é ser mártir. Ajudar não é se anular. Estar presente significa escutar, orientar quando possível, acompanhar nos momentos difíceis. Mas não significa se tornar um depósito onde todos despejam frustrações, inseguranças e responsabilidades que não são suas. Quando você diz sim a tudo, inclusive ao que não deveria, na verdade está dizendo não a si mesmo. E cada não ao seu equilíbrio é um pedaço da sua força que desaparece. O estoicismo ensina que nossa mente é um território sagrado. Não pode ser invadido, nem cedido ao acaso. Se você entrega esse espaço à confusão dos outros, perde o domínio daquilo que deveria proteger com mais zelo, sua própria serenidade. Colocar limites não é egoísmo, é respeito. Respeito por você, porque se reconhece como alguém digno de cuidado. Respeito pelo outro, porque acredita que ele pode, e deve, enfrentar suas próprias batalhas. Quando você se recusa a carregar um peso que não é seu, está dizendo: eu confio que você é capaz. Essa confiança fortalece, enquanto a superproteção enfraquece e perpetua a dependência. É preciso aprender a identificar os sinais de que você cruzou a linha invisível. Há aquela irritação sem motivo depois de uma conversa. A dificuldade de dormir porque a mente ficou presa em problemas que nem eram seus. A exaustão que não vem do trabalho, mas das relações. Esses sinais são convites para você se reposicionar. Não para se afastar de todos, mas para ajustar a maneira como se entrega. Aprender a dizer: estou aqui para você, mas suas emoções são sua responsabilidade, é libertador. Não porque você deixa de se importar, mas porque entende que o verdadeiro cuidado é ajudar alguém a andar sozinho, não carregá-lo nos ombros para sempre. Isso exige firmeza e compaixão ao mesmo tempo. Firmeza para proteger sua paz. Compaixão para não se tornar frio. Não se trata de erguer muros, mas de erguer fronteiras claras. Até aqui eu posso caminhar com você. A partir daqui é sua estrada. Ao fazer isso, você descobre algo poderoso. Suas relações mudam. Você deixa de atrair aqueles que procuram um salvador e passa a se cercar de pessoas que entendem o valor da reciprocidade. O peso diminui, os vínculos se tornam mais leves, e o espaço que antes era tomado pelo drama se abre para o seu crescimento, suas metas, sua saúde mental. Porque no fim, não há nada mais injusto consigo mesmo do que abandonar a sua vida para carregar a de outros. Você não foi feito para ser um recipiente de angústias alheias. Você foi feito para viver plenamente. E quando entende que cada um é responsável pelo que sente, você se liberta. A mochila pesada que nunca foi sua cai ao chão. E você segue mais leve, mais firme, mais fiel a si mesmo. Número 4. Sucesso só vem antes de esforço no dicionário. O sucesso é uma palavra que muitos desejam, mas poucos entendem. Muitos olham para quem chegou longe e acreditam que foi sorte, destino ou um golpe de genialidade. Mas a verdade é dura e simples. O sucesso não é milagre. Não é acaso, não é presente. O sucesso é consequência. Ele nasce de horas de esforço invisível, de disciplina silenciosa e da repetição incansável de pequenas ações que no momento parecem insignificantes, mas que no longo prazo constroem algo grandioso. Essa é a razão pela qual a frase é tão poderosa. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Na vida real, a ordem nunca muda. Primeiro vem o esforço, depois o resultado. Tudo o que foge disso é ilusão. Quem fracassa, na maioria das vezes, não fracassa porque lhe falta talento. Falha porque desiste cedo demais, porque se perde nas desculpas, porque não aguenta o peso da constância quando a motivação desaparece. Porque a verdade é que agir quando estamos inspirados é fácil. Difícil é agir quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando o resultado ainda não apareceu. É nesse silêncio, nesse espaço onde só resta a disciplina,
que o caráter é forjado e o futuro começa a ser moldado. O trabalho verdadeiro não é apenas fazer mais, mas fazer melhor. Não adianta correr sem direção, porque constância sem foco é desgaste inútil. O esforço que gera frutos é aquele que se alinha com o essencial, que elimina distrações e se concentra no que realmente move a agulha. O mundo está cheio de pessoas ocupadas, mas poucas estão realmente avançando. O segredo não é estar sempre fazendo, mas estar sempre fazendo o que importa. Pensa no agricultor. Ele não colhe no mesmo dia em que planta. Entre a semente e o fruto existe paciência, cuidado, disciplina e perseverança. Ele trabalha todos os dias, mesmo quando a terra parece igual, mesmo quando nada brota à superfície. Ele confia no processo. Assim são também os teus objetivos. Não aparecem de imediato, mas crescem em silêncio, alimentados pela constância que poucos estão dispostos a manter. O estoicismo nos lembra que a verdadeira grandeza não está no troféu final, mas na força de continuar caminhando mesmo sem garantias. O que nos faz fortes não é apenas conquistar, mas suportar o esforço diário sem saber quando virá a recompensa. É confiar que a parte que cabe a ti é trabalhar, e que o resultado virá no tempo certo. Por isso, a cada vez que o cansaço te tomar, faz a ti mesmo uma pergunta simples e brutal. Estou agindo como alguém que quer sucesso ou como alguém que apenas sonha com ele? Essa pergunta corta as desculpas, porque te mostra que o sucesso não está fora do teu alcance, mas nas tuas mãos, naquilo que tu escolhes fazer ou não todos os dias. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O sucesso nunca é definitivo. Ele é um estado de construção constante. A cada conquista, um novo patamar aparece. Um novo desafio se ergue diante de ti. E cada nível exigirá o mesmo: trabalho, disciplina, consistência. Não há ponto final. Apenas vírgulas, apenas degraus, apenas mais uma oportunidade de mostrar do que és capaz. Por isso não te deixes enganar por atalhos, fórmulas mágicas ou promessas de vitória fácil. Eles só existem em propagandas baratas. Na vida real, só há um caminho. Esforço antes, resultado depois. E se há um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, esse lugar não é o mundo real. É apenas o dicionário. Aceita isso de verdade e tua vida muda. Porque deixas de esperar milagres e passas a criar resultados. Número 5. Sem um plano seu, você acaba servindo ao de alguém. A vida não espera. Enquanto você hesita, alguém já está decidido. Enquanto você posterga, alguém já definiu seu rumo. E se você não erguer seu próprio mapa, não se engane. Acabará caminhando em um que não foi feito para você. E vou te dizer algo doloroso, mas verdadeiro. Esse plano nunca será desenhado para que você ganhe. Ele será pensado para que você sirva, para que seja útil às expectativas, aos interesses, aos sonhos de outra pessoa. Não necessariamente por maldade, mas porque o mundo funciona assim. Quem não escolhe seu caminho acaba se tornando peça no tabuleiro de quem escolheu. Talvez você trabalhe duro, conquiste resultados, receba aplausos. Mas no fundo, se não há propósito, sempre haverá um vazio. Porque não é a sua vida que você está construindo, é a de outro. E o mais perigoso? Muitas vezes essa percepção só chega tarde demais. Anos se passaram, e de repente você olha para trás e se pergunta: como vim parar aqui? Por que nunca vivi do meu jeito? Ter um plano de vida não é ter todas as respostas. Não é prever cada detalhe. É traçar um rumo. É saber com clareza o que você deseja ser, como quer viver, o que está disposto a aceitar e o que nunca aceitará. Sem isso, você se torna refém da inércia. Diz sim a tudo que aparece, pula de uma oportunidade para outra, muda de emprego, de metas, de direção, mas nunca constrói nada sólido. Um plano imperfeito sempre será melhor que viver à deriva. Ele é como um mapa. Talvez o terreno mude, talvez o caminho precise de ajustes, mas pelo menos você sabe para onde ir. E aqui está uma verdade estoica. Quem não governa o próprio rumo é governado pelas circunstâncias. E viver sem direção é a pior forma de escravidão. Não se engane. Planejar exige coragem. Coragem para admitir o que você realmente deseja, sem máscaras. Coragem para assumir que, se falhar, a responsabilidade é sua. Coragem para parar de culpar o acaso, o governo, a família, o destino. Muitos fogem desse passo porque planejar é assumir controle, e assumir controle é deixar de ter desculpas. Mas veja,
Não planejar também é decidir. Só que nesse caso você decide mal. Decide viver no piloto automático, decide entregar sua vida para ser moldada pelas mãos dos outros. Quer começar? Divida sua vida em áreas: pessoal, profissional, emocional, espiritual, física, financeira. Pergunte-se: como quero estar daqui a 1, 3, 5 anos? E mais importante, quais passos posso dar agora para começar a chegar lá? Não diga quero ser saudável. Diga: vou treinar 4 vezes por semana. Vou eliminar o que rouba minha energia. Não diga quero ter liberdade financeira. Diga: vou guardar 10% de tudo o que ganho, vou aprender a investir. Clareza é poder. E lembre-se, um plano não serve para te dar garantias. Serve para te dar direção. A motivação não vai estar presente todos os dias, mas a disciplina pode estar. E a disciplina transforma linhas no papel em realidade concreta. Haverá distrações. Pessoas tentarão te tirar do caminho. Algumas oferecerão atalhos brilhantes, outras vão pressionar, questionar, até ridicularizar. Mas quando você tem um plano, aprende a dizer não sem culpa. Porque cada não dito hoje é um sim gigante ao seu futuro. E então um dia, você vai olhar para trás e perceber algo extraordinário. Está vivendo grande parte daquilo que, anos atrás, só existia em um caderno. Essa é a diferença entre quem escreve sua própria história e quem é apenas figurante no roteiro de outra pessoa. Não espere. Não terceirize. Não entregue sua vida à inércia. O plano não precisa ser perfeito. Só precisa ser seu. Porque se você não o fizer, alguém fará por você. E você acordará tarde demais, perguntando-se por que nunca teve coragem de viver a vida que era sua. Número 6. Lutar contra o que não se pode mudar é desperdiçar vida. Quantas vezes você já gastou dias, semanas, talvez anos, tentando mudar algo que nunca esteve nas suas mãos? Uma decisão de outra pessoa, um erro do passado, uma situação que simplesmente não se move por mais que você insista. É como discutir com a realidade, esperando que ela se curve ao som das suas queixas. Mas a realidade é surda. Ela não se adapta ao seu lamento. E lutar contra o que não pode ser alterado é como socar a água. Você não causa impacto algum, apenas se desgasta até a exaustão. Pense nisso. Quantas vezes sua paz foi sequestrada por aquilo que estava fora do seu alcance? Como se outra pessoa tivesse em mãos o controle remoto da sua mente, regulando seu humor sem nem perceber. Você se deixa arrastar por eventos, opiniões, atitudes alheias, coisas que não deveriam governar seu interior, mas governam porque você lhes deu esse poder. E aqui está a armadilha. Enquanto gasta sua energia no impossível, negligencia o possível. O tempo que deveria investir no que pode ser transformado se perde em lutas inúteis contra o imutável. E quando percebe, não só não mudou o que era incontrolável, como deixou de avançar naquilo que dependia exclusivamente de você. Soltar não é resignação. Soltar é inteligência. É reconhecer com clareza onde sua energia produz frutos e onde ela é apenas desperdício. Não se trata de fechar os olhos, mas de abri-los para enxergar com precisão. O que está dentro da minha esfera de ação? E o que está fora? Essa é a pergunta estoica fundamental. Está isso sob meu controle? Se a resposta for não, a sua tarefa não é lutar, é adaptar-se. Aceitar não é passividade, é estratégia. Significa parar de remar contra a maré e, em vez disso, usar a corrente a seu favor. Claro, isso não é fácil. Há coisas que você gostaria de mudar com todas as forças. O passado que dói, o comportamento de alguém querido, as circunstâncias que parecem injustas. Mas lembre-se, o poder não está em manipular o mundo. O poder está em decidir como você responde ao que o mundo traz. O sofrimento desnecessário nasce da expectativa irreal de que a vida se ajustará aos seus desejos. Isso nunca vai acontecer. Mas a paz nasce quando você abandona a luta contra o incontrolável e coloca toda a sua energia no que pode, de fato, transformar. Um exercício simples, mas poderoso. Escreva tudo o que te preocupa e divida em 2 colunas: o que pode mudar e o que não pode. Você verá que a maior parte das angústias pertence à coluna do incontrolável. Ali sua tarefa é aceitar, adaptar-se e redirecionar sua atenção. O resto, o que está ao seu alcance, é onde você deve investir seu esforço. Outro exercício prático. Quando sentir o impulso de reagir ao que não depende de você, pare. Respire fundo.
Repita a si mesmo: isso não está sob meu controle. Essa lembrança não apaga o problema, mas te devolve perspectiva e impede que você desperdice energia em batalhas perdidas. Também é preciso estabelecer limites internos. Muitas vezes, o que não controlamos não é uma situação isolada, mas o comportamento repetido de alguém próximo. E você pode escolher não entrar em discussões sem saída, não se prender a provocações, não continuar explicando a quem não quer entender. Autocontrole é sua arma mais poderosa. Quando aprende a agir assim, algo profundo acontece. Sua energia deixa de se espalhar e começa a se concentrar. Você ganha clareza, foco e força para avançar em áreas onde pode realmente fazer diferença. Seus resultados se multiplicam, não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente parou de desperdiçar vida lutando contra o que nunca mudaria. E então descobre a verdade. Não se torna fraco ao soltar o incontrolável. Você se torna livre. Número 7. Não se prenda esperando o amor que não chega. Esperar que alguém te ame na mesma medida, com a mesma entrega e intensidade que você oferece, é como prender a respiração esperando que o mundo se ajuste ao seu ritmo. Você pode tentar, pode insistir, pode até forçar, mas cedo ou tarde ficará sem ar. Porque o amor, quando transformado em expectativa rígida, não liberta. Sufoca. As pessoas não amam do mesmo jeito. Algumas são intensas, outras discretas. Algumas demonstram em palavras, outras em silêncio. Algumas carregam feridas que as impedem de se entregar por completo, outras simplesmente têm um ritmo diferente do seu. E se você condiciona sua paz ao fato de receber de volta exatamente o que oferece, está criando uma prisão invisível. Sua felicidade passa a depender de algo que nunca esteve sob seu controle. É aí que muitos se frustram. Sentem que dão mais do que recebem, mas essa sensação nasce da transformação do amor em transação. Você dá esperando que o outro devolva na mesma proporção. Mas isso não é amar, é negociar. E toda negociação no campo do afeto está fadada à decepção. Amor genuíno não mede, não contabiliza, não cobra. Ele é livre, ou não é amor. Quando o seu carinho, sua lealdade e sua dedicação só existem se o outro corresponder, o que você sente não é entrega, é dependência. As expectativas rígidas agem como veneno lento. No começo parecem inofensivas, mas pouco a pouco geram ressentimento. O outro percebe a cobrança velada, e o que deveria ser escolha passa a soar como obrigação. E quando o amor se torna obrigação, deixa de ser amor. O estoicismo ensina que a única coisa sob seu controle é a sua mente e suas ações. O coração dos outros jamais estará em suas mãos. Você não pode governar o que eles sentem, mas pode governar a qualidade daquilo que você oferece. Isso é liberdade. Amar de forma consciente não significa se resignar a ser maltratado ou negligenciado. Significa entender que seu valor não se define pela quantidade de amor que recebe, mas pela maneira como você decide amar. Existe uma diferença enorme entre dar livremente e dar para implorar atenção. O primeiro é ato de força, o segundo é sinal de carência. Quer um exercício? Pratique o amor sem agenda oculta. Faça um gesto, envie uma mensagem, ofereça um carinho. E não espere nada de volta. Observe a sensação. Você começará a perceber que o verdadeiro prazer está no ato de amar, não na recompensa. E se com o tempo notar que a relação não flui, que sempre é você quem carrega tudo, não se trata de exigir mais amor. Trata-se de refletir. Quero mesmo estar aqui? Amar não é mendigar, é escolher. E se não há reciprocidade, talvez a escolha mais amorosa que você pode fazer seja a de ir embora. Trabalhar sua independência emocional é essencial. Porque se sua autoestima depende do amor externo, você viverá como um mendigo afetivo. Sempre esperando, sempre pedindo, sempre frustrado. Mas se constrói dentro de si um amor sólido, pode oferecer sem medo. Porque sabe que ainda que o outro não retribua como você gostaria, seu valor permanece intacto. Quando você deixa de prender a respiração esperando o amor do outro, algo profundo acontece. Você respira, você flui. Você começa a se relacionar não a partir da necessidade, mas da liberdade. E só assim é possível criar vínculos genuínos, onde ninguém se sente obrigado e ambos se sentem escolhidos. Por isso, não coloque sua paz nas mãos de como alguém decide te amar. Ame como você escolher amar. Dê com o coração aberto e mãos livres. Porque o amor verdadeiro nunca sufoca.
ele expande. Número 8. O orgulho está nos detalhes, não só na chegada. Muitos vivem como se só fossem dignos de orgulho no dia em que cruzarem a linha de chegada. Guardam a celebração para o momento final, como se toda a jornada fosse apenas um prólogo descartável. Mas viver assim é desperdiçar a vida, porque a verdade é que a maior parte do tempo não será a conquista, será o caminho. É como escalar uma montanha e recusar-se a olhar para os lados, ignorando as paisagens, o vento no rosto, a força que já o trouxe até ali. Se você só permite sentir alegria quando atinge o cume, está condenado a passar a maior parte da escalada frustrado, sentindo-se incompleto, como se sempre fosse menos do que deveria ser. Cada passo em direção ao seu objetivo é uma vitória silenciosa. Pode não ser grandioso, pode não arrancar aplausos, pode até passar despercebido por todos. Mas ainda assim é avanço. E sem esses avanços pequenos, o grande nunca existiria. O erro está em acreditar que só o resultado conta. Quando você ignora as conquistas diárias, sua mente cai na armadilha da estagnação. Começa a acreditar que nada muda, que todo esforço é em vão. E é exatamente essa ilusão que destrói a constância. Não é a dificuldade que derruba a maioria, mas a sensação de que não estão indo a lugar nenhum. Celebrar não é se conformar, é abastecer o combustível emocional que te mantém em movimento. É reconhecer que hoje você deu um passo, mesmo que pequeno, e que esse passo é parte indispensável da vitória maior. O estoicismo nos lembra que a virtude está no caminho, não apenas no destino. Viver bem não é esperar que o futuro entregue recompensas, é agir bem aqui e agora. A vida não acontece no final da estrada, acontece em cada escolha feita no meio dela. Quer uma prática simples? Antes de dormir, pergunte a si mesmo: o que fiz hoje que me aproximou da minha meta? Talvez tenha sido um treino, um estudo, uma conversa importante, ou apenas a disciplina de não desistir. Escreva, registre. Isso impede que sua mente apague seus próprios progressos e alimente a mentira de que nada mudou. Outra forma é criar rituais de celebração. Um café em silêncio, uma música que te inspira, um pequeno presente a si mesmo. Não espere que alguém reconheça, porque na maioria das vezes ninguém verá a profundidade do seu esforço. Aprenda a ser seu próprio aplauso. E lembre-se, progresso não é apenas quando algo grandioso acontece. Progresso é também aprender com um erro, resistir a uma tentação, escolher melhor do que ontem. Às vezes, o simples fato de se levantar depois de um dia difícil já é um triunfo. Quando você aprende a valorizar o processo, o tempo deixa de ser inimigo. Cada dia passa a ter sentido. Você acorda com mais disposição porque entende que não precisa esperar anos para se sentir vencedor. Já pode se sentir assim hoje, enquanto caminha. E o mais importante, celebrar cada passo é o antídoto contra o abandono. Quem desiste não é quem não pode chegar, mas quem se convence de que não está avançando. O reconhecimento diário prova o contrário. Você está indo, você está crescendo, você está construindo. Por isso, não coloque seu orgulho em pausa até chegar ao topo. Respire fundo, olhe para o chão que já percorreu, permita-se sentir a grandeza de estar em movimento. Porque se esperar o final para se alegrar, terá perdido a melhor parte, o próprio caminho. A vida é mais viagem que destino. E só quem celebra cada passo é capaz de chegar à meta sem perder a alma no processo. Número 9. Só quem se valoriza entende o preço da verdade. A honestidade não é comum. É rara como uma pedra preciosa que só pode ser encontrada em terrenos profundos, nunca na superfície. E exatamente por ser rara, é cara. Não espere recebê-la de pessoas que nunca aprenderam a reconhecer seu valor. Há quem viva de aparências, quem escolha a conveniência no lugar da verdade, quem prefira ser agradável a ser íntegro. São os que moldam palavras para que soem bonitas, mas no fundo escondem interesses próprios. Acreditar que alguém assim será sincero com você é como acreditar que um ladrão devolverá espontaneamente aquilo que roubou. Não está na sua natureza. A honestidade é muito mais do que dizer o que se pensa. É ter a coragem de expor a verdade mesmo quando ela não traz aplausos. É sustentar coerência mesmo quando essa postura custa relações, oportunidades ou a imagem que os outros tinham de você. Por isso ela é rara, porque exige coragem, exige dignidade, exige caráter. Muitos sofrem não porque foram enganados, mas porque criaram ilusões sobre pessoas que nunca mostraram ser dignas de confiança.
colocaram nelas um peso que não podiam carregar e depois se decepcionaram quando o chão cedeu. O erro não foi apenas da mentira recebida, mas da expectativa depositada em quem não tinha lastro para sustentar a verdade. O estoicismo nos lembra que a virtude sempre está acima da conveniência. A vida boa não se ergue sobre fachadas, mas sobre alicerces sólidos. E a verdade é esse alicerce. Toda vez que você escolhe a honestidade, ainda que doa, está construindo algo que não desaba ao primeiro vento. Mas há também a honestidade consigo mesmo. E essa talvez seja a mais difícil. Porque mentir para si é tentador. Inventar desculpas para não agir. Suavizar erros para não mudar. Se enganar com meias verdades para não encarar o espelho. Só que cada mentira silenciosa mina sua força, até que um dia você já não sabe mais quem é. Ser honesto consigo mesmo é olhar suas falhas sem máscaras, reconhecer seus limites sem se esconder e se comprometer com a disciplina de corrigi-los. É duro, mas é libertador. E aqui está o segredo. A honestidade funciona como um filtro natural. Quando você escolhe viver em verdade, as pessoas falsas desaparecem do seu caminho. Talvez fique mais sozinho por um tempo, mas o que sobra é puro, sólido e real. As suas relações podem até ser menos numerosas, mas serão mais profundas. O que a mentira infla, o tempo destrói. O que a verdade edifica, o tempo fortalece. Por isso não espere sinceridade de quem já mostrou que não sabe oferecê-la. Não é ódio, não é vingança. É apenas inteligência. Não abra seus planos para quem distorce palavras. Não entregue seu coração a quem não soube cuidar dele. Não construa suas decisões sobre conselhos de quem não tem coragem de ser transparente. E nunca, em hipótese alguma, traia sua própria verdade. Porque quando você escolhe viver em honestidade, ganha algo que não tem preço: paz. A paz de deitar a cabeça no travesseiro sem o peso de personagens. A paz de saber que sua vida pode não ser perfeita, mas é real. A honestidade é cara, porque exige coragem. Poucos podem oferecê-la. Por isso trate-a como o tesouro que é. Ofereça-a somente a quem a merece. Mas pratique-a sempre em você. Porque quando você vive na verdade, se liberta das correntes das aparências e atrai para si apenas aqueles que também decidiram viver assim. E esse é o maior presente: cercar-se de relações autênticas, firmes e dignas. Porque tudo o que nasce na mentira tem prazo de validade. Mas o que nasce na verdade, esse sim, permanece. Número 10. O verdadeiro sucesso nasce onde talento encontra prazer. Imagine acordar cada manhã sabendo que o que vai fazer não é apenas um peso ou uma obrigação, mas uma extensão de quem você é. Imagine viver sabendo que o tempo não é apenas uma contagem regressiva até o fim de semana ou as férias, mas uma oportunidade diária de expressar seus dons, de criar, de servir, de florescer. Se você já experimentou essa sensação, mesmo que por instantes, já provou o que é o verdadeiro sucesso. Porque a maioria vive diferente, presa a rotinas que não escolheu, sustentando responsabilidades que não alimentam sua alma, cumprindo jornadas que apenas servem para sobreviver, mas não para viver. E o mais triste não é a dificuldade em si, mas a resignação. É acreditar que não existe alternativa, que felicidade é prêmio distante reservado só para depois de anos de sacrifício. É a vida em modo espera, sempre adiando a alegria para um amanhã que talvez nunca chegue. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza é viver de acordo com sua natureza, expressando suas virtudes e talentos. Isso não significa abandonar tudo de forma imprudente, mas sim reconhecer que ignorar o que você ama é desperdiçar a parte mais essencial de si. Sua paixão não é um capricho, é um chamado. O primeiro passo é o autoconhecimento. Pergunte a si mesmo: o que me faz perder a noção do tempo? O que eu faria mesmo que ninguém me pagasse por isso? Quais habilidades fluem de mim quase naturalmente e ainda assim trazem alegria? Essas respostas são pistas preciosas. Ali está o território onde sua vida pode florescer. Mas atenção, não espere pelo momento ideal. Essa é a ilusão que aprisiona milhões. Sempre haverá dívidas, pressões, inseguranças. Se você não começar hoje, começará quando? A ação, mesmo pequena, cria clareza. Reserve minutos diários para cultivar sua paixão. Transforme-a em hábito. O tempo fará o resto. Construir esse caminho não significa abandonar toda a estabilidade de imediato.
É possível traçar uma ponte entre sua realidade atual e a vida que deseja. Cada aprendizado, cada projeto paralelo, cada conexão que você faz, constrói degrau por degrau esse futuro. O essencial é não desistir. Porque quando o que você faz é sustentado por propósito, o peso das dificuldades se torna mais leve. E aqui está a diferença entre aqueles que avançam e aqueles que se estagnam. Paixão. A maioria abandona não porque algo seja impossível, mas porque não arde o bastante dentro deles. Quem encontra alegria no que faz, tem combustível inesgotável. Cada desafio vira parte do jogo, não um fardo insuportável. Não espere pelo fim de semana para sentir-se vivo. Não condicione sua alegria a metas distantes. Traga para hoje aquilo que faz sentido, mesmo que seja em pequenas doses. Se puder alinhar o que ama com o que sabe fazer bem, sua vida começará a ganhar uma força que nenhum dinheiro sozinho pode comprar. Porque sucesso não é apenas resultado, é direção. Não é apenas conquista, é plenitude diária. E se você consegue unir talento e felicidade, já está à frente da maioria. Não por arrogância, mas porque estará vivendo com verdade. A vida é curta demais para ser apenas suportada. Ela pede para ser vivida. Comece agora a dar espaço ao que te faz vibrar. Porque quando sua paixão se encontra com sua habilidade, você não apenas avança, você desperta. Número 11. Use o passado como impulso, não como corrente. Há um detalhe que pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. A única vez em que se deve olhar para trás é para perceber o quanto já caminhou. Qualquer outro olhar para o passado tende a se transformar em corrente. Se o faz para lamentar o que poderia ter sido, para reviver erros ou para se afogar em memórias que já não podem ser tocadas, está apenas desperdiçando energia vital. Mas se olha para trás como quem contempla o rastro de passos firmes na areia, o passado deixa de ser peso e se transforma em combustível. Pense em tudo o que já superou. Houve dias em que acreditava não ter forças, noites em que a esperança parecia ter se apagado, circunstâncias que jurava serem impossíveis de atravessar. E ainda assim você atravessou. Isso não é sorte. É prova de crescimento. É sinal de que você não é mais o mesmo que começou a jornada. É alguém que carrega cicatrizes que hoje são marcas de resistência. O perigo está em transformar o ontem em prisão. Muitas pessoas se saboteiam repetindo mentalmente cenas dolorosas, como se a ferida pudesse se curar sendo reaberta todos os dias. Não se cura assim. Curar é aceitar que o que foi está selado e que o único poder que resta é o de usar a lição como ferramenta. O estoicismo lembra: o passado é imutável, mas suas lições são armas de sabedoria que fortalecem o presente. Um exercício poderoso é registrar seus avanços. Escreva: medos que superou, escolhas que antes evitava, hábitos que conseguiu sustentar. Em dias de desânimo, revisite essas páginas. Elas serão lembrete de que já enfrentou o impossível antes, e portanto pode fazê-lo outra vez. Outro exercício é a reflexão consciente. Uma vez por semana, pergunte-se não o que perdi, mas o que aprendi, o que fiz bem, o que posso melhorar. Essa mudança de foco transforma lembranças em degraus. Evite também a armadilha das comparações com uma versão idealizada de si mesmo. Essa imagem nunca existiu. É apenas sombra de expectativas irreais. A única comparação justa é entre quem você foi e quem é hoje. Ali está a medida real do progresso. Quando começa a olhar para trás com esse filtro, algo extraordinário acontece. Você percebe que mesmo nos dias em que tudo parecia estagnado, a jornada nunca parou. Cada pequena decisão, cada mínima coragem, cada escolha que parecia irrelevante, trouxe você até aqui. E essa constatação é libertadora, porque mostra que não caminha em vão. A vida é uma soma de passos pequenos. Se valoriza apenas a chegada, perde a chance de se orgulhar de cada trecho já vencido. Mas se reconhece o percurso, sempre encontrará razões para seguir. Da próxima vez que sentir que não aguenta mais, permita-se olhar para trás. Não como quem revive feridas, mas como quem contempla um mapa marcado pelo caminho já percorrido. Vai perceber que havia curvas, muros e ladeiras, e que ainda assim avançou. E essa lembrança muda tudo. O que está à frente deixa de ser um obstáculo intransponível e passa a ser apenas mais um trecho. E você já provou, incontáveis vezes, que é capaz de atravessar. Número 12. Nada é insubstituível, e é aí que mora sua liberdade. Essa é uma verdade que pode doer no início, mas depois liberta,
Nada na vida é irreemplaçável. Pessoas, trabalhos, lugares, relações, momentos, tudo tem um ciclo, tudo muda, tudo se transforma. E quanto mais cedo você aceitar isso, menos sofrerá quando chegar a hora de soltar. Muitos vivem como se aquilo que têm fosse eterno, como se as pessoas que amam estivessem ali para sempre, como se as situações favoráveis nunca pudessem virar de um dia para o outro. Mas a vida não assina contratos de permanência. E quando a realidade bate, o sofrimento dobra. Não apenas pela perda, mas pelo apego desmedido que cultivamos em silêncio. Aceitar que nada é irreemplaçável não significa viver frio ou sem amor. Ao contrário, significa amar com consciência. Significa aproveitar cada instante sabendo que é único e sem garantia de repetição. Significa dar o seu melhor enquanto alguém ou algo está na sua vida, mas estar preparado para soltar quando o ciclo naturalmente terminar. O erro de muitos é pensar que, ao deixar ir, nunca encontrarão algo igual. E provavelmente é verdade. Não será igual, mas será diferente. E o diferente também pode ser belo, também pode ser valioso, também pode ser exatamente o que você precisa na próxima etapa do caminho. O problema é que, agarrado ao que já se foi, você fecha as portas do que ainda pode chegar. O estoicismo é claro. Resistir ao fluxo natural da vida é a raiz do sofrimento. A paz vem quando deixamos de lutar contra a impermanência e aprendemos a nos adaptar a ela. Na prática, isso significa não depender de uma única fonte para a sua alegria. Se toda a sua felicidade está presa a uma pessoa, a um trabalho, a uma circunstância, viverá sempre em risco, porque quando isso se for, você se sentirá perdido. Por isso, cultive interesses próprios, fortaleça sua individualidade, construa diferentes pontos de apoio. Assim, nenhuma perda isolada derruba toda a sua estrutura. Praticar o desapego consciente não é frieza, é amar de forma livre. É cuidar e valorizar alguém, sem tentar controlar o futuro para evitar perdê-lo, porque nem o controle impede o fim, nem o medo prolonga o que já terminou. Quando algo ou alguém se vai, é natural doer, mas não pode virar um vazio permanente. O tempo não apaga, mas dá a chance de criar o novo, e a criação é o antídoto contra a perda. Lembre-se, até você muda o tempo todo. Não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, nem será a mesma daqui a 5. Se até você não é irreemplaçável na sua própria história, por que esperar que os outros sejam? Adaptar-se é fluir, e fluir é viver. O que hoje parece insubstituível pode, no futuro, se revelar apenas uma parte do caminho que precisava terminar para que outra começasse. O que hoje dói como perda, amanhã pode se transformar em força. E aqui está a grande virada. Quando você entende que nada é irreemplaçável, começa a valorizar mais o que tem agora. Passa a dizer o que sente antes que seja tarde. Aproveita os pequenos momentos sem esperar ocasiões perfeitas. Aprecia o presente porque sabe que ele não voltará. A vida não para pelo que você perdeu. Ela segue. A questão é, você vai seguir com ela ou vai ficar preso ao que já não existe? Resistir é se afundar. Adaptar-se é renascer. Por isso, em vez de gastar energia tentando evitar o inevitável, use-a para se fortalecer, para aprender, para se abrir ao novo. Porque quando você aceita que nada é irreemplaçável, deixa de viver com medo de perder. E começa a viver com a certeza de que sempre, sempre poderá recomeçar. Número 13. Poderia ter sido são palavras que pesam mais que o fracasso. De todas as palavras tristes, nenhuma pesa mais na alma do que estas 3. Poderia ter sido. Porque elas não falam de algo que você perdeu, mas de algo que você nunca viveu. Não descrevem uma derrota depois da tentativa, mas sim o vazio que nasce da inação, da oportunidade que você deixou escapar, do sonho que guardou na gaveta, da palavra que nunca disse. Errar dói, falhar machuca, mas pelo menos deixa a paz de saber que você tentou. O arrependimento de não ter feito é diferente. Ele é silencioso, corrosivo, persistente. Ele volta sempre que você lembra daquela chance desperdiçada, daquele passo que não deu, daquela vida que poderia ter sido sua, mas que nunca foi. A maioria das pessoas não se arrepende tanto das vezes em que falhou, mas sim das vezes em que não se moveu. Das vezes em que se escondeu atrás de desculpas. Não era o momento. Não estou pronto, quem sabe mais tarde. Mas esse mais tarde muitas vezes nunca chega. Não fazer nada para evitar o fracasso é, na verdade, a forma mais garantida de fracassar.
O único antídoto contra o veneno do poderia ter sido é a ação. Mesmo que o resultado não seja o esperado, mesmo que o desfecho seja diferente do planejado, você terá conquistado algo infinitamente mais valioso: a certeza de que não se acovardou diante da vida. Segundo o estoicismo, a vida não se mede pelo que sonhamos, mas pelo que fazemos. A ação virtuosa, mesmo pequena, vale mais do que a inércia confortável. Na prática, isso significa encarar de frente o que você vem adiando. Pergunte-se: o que estou postergando por medo, por comodismo ou insegurança? Faça uma lista e escolha uma coisa, apenas uma, para agir hoje. Não amanhã, não quando for perfeito. Hoje. Pode ser uma ligação, um e-mail, um pedido, um primeiro passo. O importante é quebrar a inércia. Mude também sua relação com o risco. O risco não é o inimigo. O inimigo verdadeiro é a paralisia. Sim, agir pode trazer desconforto, críticas ou até perdas. Mas não agir rouba algo ainda mais precioso: a chance de viver uma experiência que poderia ter transformado você. E lembre-se, o medo do julgamento dos outros é um dos maiores ladrões de sonhos. Quantas ideias, projetos e amores nunca nasceram porque alguém temeu ser criticado? No fim, quem vive com as consequências de suas escolhas é você, não quem opina da arquibancada. Veja-se como alguém que prefere uma vida cheia de tentativas a uma vida cheia de arrependimentos. Uma vida onde, ao olhar para trás, você possa dizer: talvez nem tudo deu certo, mas nada ficou preso por covardia. A ação é como um músculo. Quanto mais você a pratica, mais forte e natural ela se torna. Com o tempo, você perceberá que essa forma de viver afasta os fantasmas do poderia ter sido e aproxima uma vida mais rica, mais autêntica e mais sua. Então, da próxima vez que a tentação de esperar pelo momento perfeito aparecer, lembre-se: o momento perfeito quase nunca existe. A vida não pausa para que você esteja pronto. Ela continua e leva embora as chances que você hesitou em agarrar. Não permita que sua história seja escrita por capítulos que nunca existiram. Haja, mesmo imperfeito, mesmo incerto, porque no fim, é muito mais fácil carregar as cicatrizes das tentativas do que suportar o peso sufocante das oportunidades que você nunca teve coragem de viver. Que nunca precise dizer "poderia ter sido" com a voz quebrada. Que você possa sempre dizer com serenidade e firmeza: eu tentei, e isso me basta. Número 14. Nunca abaixe a cabeça. Encare o mundo de frente. Nunca abaixe a cabeça. Porque cada vez que faz isso, ainda que por um instante, envia ao mundo, e a si mesmo, a mensagem de que não se sente digno, de que não acredita no próprio valor. Caminhar de cabeça erguida não é apenas um gesto físico. É uma declaração silenciosa de força interior, de respeito próprio, e de que você sabe que merece ocupar o espaço em que está. Quando baixa os olhos por insegurança, o corpo fala antes que as palavras. Os outros percebem, mesmo sem que você diga nada. Postura curvada e olhar no chão gritam insegurança. Ombros firmes, coluna ereta, queixo elevado e olhar direto transmitem presença, confiança e dignidade. E dignidade não é arrogância. Não é olhar os outros de cima para baixo, mas encará-los nos olhos com serenidade, com a calma de quem sabe quem é e o que vale. Essa simples atitude muda a forma como você se apresenta em conversas, entrevistas, desafios e até em momentos de conflito. A confiança nem sempre nasce de se sentir seguro. Muitas vezes ela é construída por meio desses pequenos atos repetidos. O corpo e a mente estão conectados. Quando adota uma postura firme, sua mente começa a acreditar nessa imagem e, pouco a pouco, transforma essa atitude em parte de quem você é. Segundo o estoicismo, a verdadeira confiança vem da coerência entre o que você pensa, diz e faz. Uma postura erguida e um olhar firme não são máscaras. São reflexos da sua disciplina interior, do domínio sobre si mesmo. Na prática, isso exige consciência. Cada vez que entrar em um ambiente, endireite a coluna. Levante a cabeça e olhe para frente. Não se esconda atrás do celular. Não caminhe rápido como se quisesse desaparecer. Movimente-se com calma, como alguém que sabe que tem o direito de estar ali. Nas conversas, encare os olhos das pessoas. Não de forma agressiva, mas com firmeza. Mesmo que por dentro sinta nervosismo, sustentar a postura e o olhar engana seu cérebro, que passa a acreditar que você está no controle.
E assim, com o tempo, você realmente estará. Treine. Fique diante do espelho e observe a diferença entre caminhar curvado e caminhar ereto. Não é apenas estética. É energia. É presença. No início pode soar estranho, especialmente se passou anos escondendo-se atrás da timidez ou do medo. Mas quanto mais repetir, mais natural será. E você verá resultados. Mais respeito dos outros, mais abertura nas suas interações e, sobretudo, uma confiança interna que antes parecia distante. Caminhar de cabeça erguida é também um ato de resistência. É declarar ao mundo que, apesar das dificuldades, dos medos e das inseguranças, você não se encolherá. É manter-se firme mesmo nos dias pesados, porque sabe que sua atitude é sua primeira linha de defesa diante da adversidade. Lembre-se, pessoas que inspiram respeito não são as que gritam mais alto, mas as que transmitem força em silêncio. Uma boa postura, um olhar direto e uma presença segura não custam nada, mas valem muito. Então, da próxima vez que sentir a tentação de se encolher, levante a cabeça. Endireite-se. Olhe nos olhos do mundo e mostre, sem precisar dizer uma palavra, que você sabe quem é e que não tem medo de ser visto. Porque quando caminha de cabeça erguida, você não apenas projeta confiança, você a cria. Número 15. Todo sonho guarda uma chance disfarçada. Dentro dos nossos sonhos e aspirações estão guardadas as portas que nos levam às maiores oportunidades da vida. Nem sempre conseguimos enxergá-las de imediato. Às vezes parecem distantes, outras vezes quase impossíveis, mas quando ousamos dar o primeiro passo em sua direção, elas começam a se abrir no momento certo. Seus sonhos não são simples fantasias, são sinais do que sua alma sabe que você pode se tornar. Cada vez que ignora um sonho por medo, por comodidade ou por acreditar que é irrealista, fecha uma porta antes mesmo de tentar tocá-la. Mas quando decide caminhar em direção a ele, ainda que não tenha o mapa completo, descobre caminhos, pessoas e momentos que nunca conheceria se permanecesse na zona de conforto. O poder dos sonhos está no movimento que eles provocam. Você pode começar buscando uma meta e acabar descobrindo algo totalmente diferente, mas igualmente valioso. O essencial é que o movimento começa quando você age. O erro de muitos é esperar o cenário perfeito para iniciar. Esse momento raramente chega. O caminho se constrói andando, não esperando. E é nesse andar que as portas aparecem, nunca antes. Segundo o estoicismo, o propósito aliado à ação é o que transforma a intenção em destino. Um sonho sem ação se desfaz, mas um sonho trabalhado, mesmo em passos pequenos, abre portas que antes pareciam invisíveis. Para aplicar isso, primeiro seja honesto consigo mesmo. O que você realmente sonha? Não o que os outros esperam, nem o que parece mais fácil, mas aquilo que acende sua energia interior. Escreva esses sonhos, mesmo os que parecem grandes demais. Depois, divida-os em pequenos passos possíveis. Quer escrever um livro? Não pense em 300 páginas. Comece escrevendo uma por dia. Quer empreender? Não espere ter tudo pronto. Comece aprendendo, testando em pequeno, construindo tijolo por tijolo. A perseverança é o que separa quem chega de quem desiste. O fato de uma oportunidade não aparecer rápido não significa que não exista. Talvez você ainda não tenha alcançado a porta certa. É aí que entra a disciplina. Continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece longo. Também esteja aberto a oportunidades que não se parecem exatamente com o que você imaginava. Muitas vezes, o trajeto até o sonho principal passa por experiências que, à primeira vista, parecem secundárias, mas que dão habilidades, contatos e perspectivas essenciais para o próximo passo. Lembre-se, grandes oportunidades muitas vezes chegam disfarçadas de desafios. Os obstáculos não são barreiras finais, mas treinamentos. Eles moldam você na pessoa capaz de sustentar a vitória quando ela chegar. O valor de um sonho não está apenas em alcançá-lo, mas em quem você se torna ao persegui-lo. Mais disciplinado, mais paciente, mais resiliente. Mesmo que o destino final não seja exatamente como você imaginava, terá crescido infinitamente mais do que se tivesse ficado parado. Por isso, não ignore essa voz interna que aponta a direção. Não espere o momento ideal. Dê hoje mesmo o primeiro passo, por menor que seja, porque dentro dos seus sonhos estão as oportunidades que podem transformar sua vida, mas apenas se tiver coragem de buscá-las. Número 16.
O silêncio é uma resposta poderosa. O silêncio é uma das armas mais subestimadas da vida. Num mundo onde todos querem ser ouvidos, onde cada espaço é preenchido por opiniões, julgamentos e ruídos, aquele que sabe calar se torna raro, quase incompreensível. Mas justamente por isso, o silêncio carrega um poder que palavras nunca alcançarão. O silêncio não é ausência, é presença. Ele é a declaração mais firme de quem não precisa se explicar, de quem não se deixa arrastar por impulsos, de quem não negocia sua paz diante do caos. Quando você escolhe o silêncio, está dizendo sem dizer: não sou escravo da sua provocação, não sou refém da sua necessidade de conflito. Eu domino a mim mesmo. Muitos confundem silêncio com fraqueza, mas o silêncio verdadeiro exige uma força que poucos possuem. É fácil reagir, explodir, revidar. Difícil é se conter. Difícil é carregar a chama da indignação por dentro e mesmo assim não entregá-la a quem só deseja consumir sua energia. Lembre-se, quem tenta provocar você quer, no fundo, tomar o seu controle. Quer ver você perder o eixo, levantar a voz, se justificar. Quando você responde com silêncio, você quebra a corrente. Você interrompe o jogo. Você mostra que não vai dançar ao som de músicas que não escolheu. Segundo os estoicos, não temos poder sobre as ações e palavras dos outros, mas temos total domínio sobre como reagimos a elas. O silêncio é essa muralha invisível. Não protege apenas do mundo externo. Protege contra o inimigo mais perigoso, o impulso de reagir sem pensar. Existem diferentes formas de silêncio, e cada uma delas carrega sua sabedoria. O silêncio diante da provocação, não porque você não tenha resposta, mas porque já entendeu que sua paz vale mais que uma vitória vazia numa discussão. O silêncio diante da ignorância, porque discutir com quem não deseja compreender é como semear no deserto. Só esgota o semeador. O silêncio diante do julgamento, porque sua vida não precisa de defesa em cada esquina. O que você é fala mais alto que qualquer explicação. O silêncio interior, talvez o mais importante. Num mundo que grita o tempo todo, saber calar dentro de si mesmo é a chave para ouvir sua voz mais profunda, seu instinto, sua essência. O silêncio é também uma forma de disciplina emocional. Ele não é covardia, ele é estratégia. Ele não é submissão, ele é força. O silêncio não diminui, engrandece. Ele dá espaço para que a verdade, cedo ou tarde, se revele por si só. Pratique o silêncio em situações simples. Quando receber uma crítica injusta, respire fundo antes de responder. Muitas vezes, a ausência de reação já é uma vitória. Quando sentir vontade de se justificar demais, escolha calar. Quem precisa se explicar a todo momento já se coloca em posição de inferioridade. Quando sentir raiva, permita que o silêncio seja sua pausa antes da resposta. Uma palavra dita no calor da emoção pode criar feridas que nunca se fecham. E lembre-se de que o silêncio também constrói respeito. Quem fala o tempo todo perde valor em suas palavras. Quem sabe quando calar ganha peso quando decide falar. O silêncio seleciona o momento certo de agir, e por isso sua voz, quando surgir, será ouvida com mais atenção. O silêncio é a fortaleza de quem sabe que não precisa provar nada. É a linguagem dos sábios, dos fortes, dos que já compreenderam que nem toda batalha merece ser travada, nem toda provocação merece resposta. E há algo ainda mais poderoso: o silêncio é liberdade. Porque quando você descobre que não precisa responder a tudo, você se liberta da necessidade de agradar, de convencer, de disputar. Você se torna dono de si. Por isso, guarde esta verdade. Muitas vezes o silêncio grita mais alto do que 1000 palavras. Ele protege sua energia, preserva sua dignidade e revela sua força interior. Número 17. A disciplina pesa gramas, o arrependimento pesa toneladas. A vida sempre cobra um preço, e você precisa escolher qual está disposto a pagar. O pequeno preço da disciplina ou o peso esmagador do arrependimento. Porque todo dia você tem essa escolha diante de si, e se não percebe isso, acaba pagando o preço mais caro sem perceber. A disciplina pesa pouco. É acordar mais cedo, dizer não ao excesso, escolher o treino em vez da preguiça, estudar quando ninguém está vendo, manter a palavra que você mesmo deu a si. É incômoda, exige esforço, corta atalhos. Mas o peso dela é leve quando comparado ao fardo de olhar para trás e perceber tudo o que você poderia ter sido e não foi. O arrependimento é cruel. Ele não aparece de repente. Ele se acumula silenciosamente.
Se instala nas pequenas desculpas que você dá todos os dias, nas promessas quebradas, nas oportunidades deixadas para depois. E um dia, quando o tempo já passou e não pode mais voltar, o arrependimento se revela como uma tonelada sobre os ombros, esmagando sua paz com a frase mais dolorosa que existe. Eu poderia ter feito, mas não fiz. Muitos se enganam acreditando que a disciplina é uma prisão, mas não é. A disciplina é, na verdade, a mais alta forma de liberdade. Porque quem é disciplinado não depende de desculpas, não fica refém da motivação passageira, não se arrasta pelas circunstâncias. Quem tem disciplina cria o próprio caminho e vive com a serenidade de quem sabe que está construindo algo sólido. Os estoicos nos lembram que o domínio de si mesmo é a vitória mais importante que um ser humano pode alcançar. E a disciplina é justamente esse domínio traduzido em ação diária. É você dizendo ao mundo e a si mesmo: eu decido. Eu governo sobre mim. Não sou escravo dos meus impulsos. Pergunte-se: quantas vezes o arrependimento já pesou sobre seus ombros? Quantas oportunidades você deixou escapar porque escolheu o conforto imediato? Quantas vezes você se prometeu mudar na segunda-feira e nunca começou? Agora, imagine se tivesse feito o contrário. Imagine se tivesse pagado o pequeno preço da disciplina todos esses dias. Onde estaria hoje? A resposta é clara. Estaria mais longe, mais forte, mais confiante. Porque cada ato de disciplina é um tijolo colocado na construção da sua vida. Cada escolha difícil hoje se transforma em orgulho amanhã. Não espere que a disciplina seja sempre agradável. Ela dói. Mas é uma dor curta, momentânea. A dor do arrependimento, por outro lado, não some. Ela se arrasta, corrói e pode durar por toda uma vida. Se você quer aplicar isso agora, faça o seguinte: escolha uma coisa que você vem adiando e faça hoje, não amanhã. Estabeleça compromissos pequenos e cumpra-os, mesmo que ninguém esteja olhando. Quando a preguiça tentar falar mais alto, lembre-se: se eu ceder, será leve agora, mas pesado depois. Se eu resistir, será pesado agora, mas leve depois. A disciplina constrói, o arrependimento destrói. Cabe a você escolher qual peso vai carregar. Nunca se esqueça, o peso da disciplina cabe em suas mãos. O peso do arrependimento se torna uma corrente em sua alma. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!